Olá, queridos alunos. Professor Vitor Hugo aqui para mais uma aula de Sociologia, aula 11, Formas de Poder e sua influência no cotidiano. Acompanha comigo no seu material de SAS. Nós temos aí, na nossa última aula, o conceito de poder na sociedade. E nós estudamos que o poder ele não está concentrado na mão de um indivíduo, ele está difundido em várias instituições e várias formas de autoridade na sociedade. Mas de que forma nós conseguimos perceber o poder se manifestando? De que forma nós conseguimos afirmar que alguém tem ou não poder? Então, segundo a sociologia, nós temos uma divisão de três formas de poder mais presentes no nosso cotidiano. São elas: o poder econômico, o poder ideológico e o poder político. O poder econômico, o interesse de classe e de projetos políticos para uso e poder econômico. Então, quando eu tenho ali muito acúmulo de bens, uma pessoa com muito poder aquisitivo, uma pessoa com muitos bens materiais e consegue transferir esse acúmulo de bens para o uso político e benefício ali pela influência que ela tem com pessoas, talvez, ou com instituições que também têm poder. E aí ela consegue ter político. Então, o uso do acúmulo de bens materiais, do capital financeiro, para adquirir benefício político é o poder econômico, e nós conseguimos perceber muito isso, né? As pessoas conseguem se projetar politicamente e ter muito poder de bens materiais. A segunda forma de poder é o poder ideológico. Esse poder ele está difundido em diversas instituições, são elas instituições do âmbito educacional, religioso ou veículos de informação. No âmbito educacional, nós temos diversas universidades, centros de pesquisas pelo mundo, que coordenam e que controlam o poder sobre o conhecimento em algumas áreas. E nós temos também o poder de todas as religiões, um centro de poder ideológico que concentra ali as regras e as doutrinas daquela religião. E veículos de informação que, por ter um grande alcance, nós temos no Brasil veículos que alcançam mais de 100 milhões de pessoas, conseguem influenciar condutas e valores morais e acabam por influenciar as pessoas. Um outro exemplo de como esse poder do veículo de informação na nossa sociedade atual é a figura do digital influencer, de pessoas que têm hoje a capacidade de influenciar milhares de pessoas e por isso elas têm em si um poder ideológico. Uma pessoa que tem milhares de seguidores consegue influenciar muitas pessoas e acaba concentrando um poder ideológico e sendo ela própria um veículo de informação. E por último, o poder econômico, o poder político, desculpa. O poder ele é atribuído às instituições políticas, às instituições jurídicas, ou seja, o nosso Estado, as nossas leis e o nosso sistema jurídico, que é quem coordena ali o que é legal e o que é ilegal e a punição e as regras dessas leis. Então, esse poder aí nós percebemos que pessoas dentro da nossa sociedade que concentram, às vezes, até mais de uma forma de poder, se a gente for pensar dentro dessa perspectiva. Pode ter uma pessoa com um grande poder aquisitivo, um grande acúmulo de bens materiais, mas que também é uma grande liderança religiosa, um grande coordenador de um centro de pesquisa e, ao mesmo tempo, tem influência nas instituições públicas pela sua área de influência pessoal, pela sua área de convivência. Percebeu? Como isso, o poder ele pode estar difundido, mas nós conseguimos perceber que existem alguns indivíduos na sociedade que concentram muito poder. Podem ter várias partes, várias parcelas desse poder. Outro conceito muito importante é como se organiza uma sociedade em que vários indivíduos concentram esse poder em diversas instituições. Então, o Estado deve ser a instituição maior que coordena aí o uso do monopólio da autoridade para conseguir fazer a força disciplinadora. O que significa isso? Usar as leis para fazer com que os indivíduos sigam as regras morais daquela sociedade vigente. Então, se nós temos uma regra moral e aí essa regra se transfere para o âmbito jurídico, essa regra deve ser cumprida. Então, se é proibido qualquer exemplo prático, como beber e dirigir, nós temos aí uma força de lei, mas quem tem autoridade legítima para fazer cumprir-se é o Estado. Então, a autoridade e o uso legítimo da força disciplinadora deve partir do Estado, porque vários agentes detêm poder, mas o uso legítimo da força deve partir do Estado. Isso segundo Marx Weber. E aí nós temos duas possíveis interpretações da noção de poder dentro da Constituição do Estado. Uma corrente da sociologia defende que o Estado ele é sempre um mediador de conflitos e um garantidor do bem-estar social. Então, desde o período moderno, os Estados modernos surgem com a ideia de que o Estado deve criar leis justas e aí que resolvam os conflitos e deve promover a justiça e a paz social, ou seja, deve promover ali a tranquilidade para que todos consigam conviver e ter bem-estar social. Já para uma outra corrente da sociologia,
existe a ideia de que o Estado ele é utilizado como um instrumento de domínio de uma classe sobre a outra, é utilizado como um instrumento de poder de dominação. Como assim? Nós temos exemplos na história, como nós tivemos na Revolução Industrial, momentos em que o Estado foi controlado por uma classe para dominar outra. O Estado burguês, durante a Revolução Industrial, favoreceu os donos das fábricas mediante aos trabalhadores industriais. Quando as máquinas começaram a tomar os empregos dos trabalhadores na Revolução Industrial, houve um movimento de quebrar as máquinas para tentar recuperar os empregos. E aí o Estado legislou a favor dos donos das fábricas, tornando crime a propriedade privada quebrar as máquinas. Então, obviamente, o Estado naquele momento ele estava sendo utilizado como instrumento de dominação de uma classe sobre a outra, justamente porque eles estavam a serviço dos interesses dos donos das fábricas. Logo, a reação dos trabalhadores foi organizar o conjunto da sociedade civil. Então, uma outra perspectiva interessante da sociologia é que existe uma contraposição. O Estado ele controla ali o poder legítimo, o uso da força. Mas algumas áreas do poder estão difundidas na sociedade civil, ou seja, a sociedade se organiza e ela forma outros núcleos de poder, como é o caso dos partidos políticos, dos sindicatos e dos movimentos populares. Então, eles estão fora do Estado, eles não são parte do governo, mas eles são uma parte da sociedade que está organizada, reivindicando ali um direito dentro do Estado, ou pressionando o Estado para que ele não sirva ao interesse só de uma classe, que ele olhe para todos os indivíduos da sociedade. Os principais teóricos sobre a questão do poder no cotidiano são o Gramsci, o Persson e o Foucault. Desses três, o Foucault é a grande referência, por mais que os três concordem em uma questão fundamental. O poder ele é um fato social, ele é uma estrutura, e ele se manifesta, e aí Foucault ele se diferencia desse conceito, também em sistemas discursivos. Então, Foucault considerou o poder somente, e que o poder só encontra legitimação intermediada por uma formação discursiva. Então, nas instituições de poder, nós temos um discurso que legitima o poder. Então, a autoridade que nós seguimos, então, por que as pessoas obedecem? Então, Foucault responderia essa questão com a seguinte resposta. Nós temos aí uma formação discursiva do poder, ou seja, as instituições que ordenam o poder, elas transferem a autoridade ao discurso a alguns indivíduos. Então, quando você tem autoridade familiar, o pai dentro daquela família ali, os pais, eles têm autoridade, você tem que obedecer. Quando você vai para a instituição religiosa, você tem um líder religioso, você tem que obedecer. Quando você vai para a escola, para vários espaços, todas as instituições em que você está, tem o discurso do poder atuando sobre você e criando o efeito de obediência, criando o efeito de aceitação do poder. Então, para ele, o poder e o conhecimento estão intimamente interligados, pois o poder carece de um discurso de verdade. Então, sim, o poder ele é um discurso, mas ele precisa ser um discurso de verdade. Ele precisa ser um discurso feito por uma autoridade. Então, o discurso feito dentro da instituição é sempre feito por alguém que é capaz de justificar essa autoridade que ele tem, pelo conhecimento técnico. Então, muitas vezes, o exemplo que Foucault usa é quando nós buscamos um economista para saber as tendências de quando vai melhorar a perspectiva econômica. E ele nos diz que vai melhorar daqui a uns tempos, tranquiliza todo mundo na questão da economia. Ou seja, tem uma autoridade diante do conhecimento que o economista tem que transfere o poder de legitimar e justificar o discurso de que logo, logo vai melhorar a situação. E aí nós temos várias outras situações que mostram a mesma questão, como no caso nós estamos vivendo agora na pandemia, em que a autoridade médica, nós ficamos aí um tempo no período inicial da pandemia, nós não estávamos utilizando máscara. A partir do momento que as autoridades médicas determinaram que agora o uso da máscara deve ser obrigatório, começou a haver todo o movimento para que o poder político se movimentasse, para que tornasse lei e todo mundo fosse obrigado a utilizar a máscara. Perceberam? Existe um poder de autoridade. O médico ele não pode criar uma lei, mas quando o médico fala que deve ser feito isso para garantia do bem-estar, se o Estado é responsável pelo bem-estar, o Estado tem que fazer. E é por isso que os políticos se veem obrigados a criar leis para fazer com que as pessoas utilizem a máscara, porque os médicos estão falando pelo poder de autoridade dele, pelo conhecimento técnico que ele tem, e transfere essa posição de poder. Perceberam? Então, nós temos vários indivíduos na sociedade que podem estar aí em instituições de poder, mas esse poder é legitimado pelo discurso que diz obedeça. Então,
Foucault levou esse conceito mais adiante do poder e conseguiu aí nos fazer compreender a lógica do funcionamento da sociedade e como o poder atua, como o poder está difundido na nossa sociedade. Então, ficamos por aqui nessa aula. Espero que tenha ficado boa a compreensão. Qualquer dúvida, entre em contato. Em breve estaremos online aí, acredito que talvez a partir da próxima semana. Fiquem em casa, se cuidem. No momento é bom respeitar o poder da autoridade aí das pessoas que estão prezando pelo bem-estar. Beleza? Fiquem em casa, se cuidem e até a próxima.